Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. E diz assim: Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Somente Jesus, o filho de Davi, tem toda a autoridade de abrir e fechar as portas. Ele sabe que precisamos ser conduzidos para entrarmos nas portas corretas e por isso ele mesmo não permite que ninguém feche uma porta que ele abriu. Então, nunca diga que o diabo fechou uma porta que Deus abriu. Ele não tem poder para isso, pois as chaves espirituais estão nas mãos do único que é santo e recebeu todo o poder e domínio. Portanto, até mesmo a porta que Jesus fechar, ninguém neste universo abrirá. Isto eu estou me referindo às portas que nos conduz para a vida eterna, ou seja, que nos manterá no caminho certo. Porque Satanás, ele sempre tentará imitar Deus e criará seus caminhos largos e suas portas gigantes que nos conduz à perdição, como diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. E muitas vezes ele colocará diante de nós várias portas, várias opções para tentar nos pegar em algumas delas. Ou seja, quando queremos pegar um rato, nós espalhamos ratoeiras por toda a casa. Portanto, o inimigo ele se vale disso, da confusão, para que você não saiba qual é a porta correta e por isso que muitas vezes você cai na opção errada. E se você está confuso, o meu conselho é que você peça a Deus para que feche todas as portas que não são dele, pois só assim o inimigo não terá poder de abrir aquilo que o Senhor fechou. Deus trabalha bem diferente do inimigo. Ele coloca apenas uma porta diante de nós, pois ele não é Deus de confusão. Se você permanecer fiel ao Senhor e à sua palavra, ele vai te ajudar colocando uma porta na tua frente. Como diz no versículo seguinte, Apocalipse 3, 8. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante, olha só, diante de você uma porta aberta. Não é nem uma porta fechada, para que você nem tenha dificuldade. É uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Não tem isso de dizer, o inimigo fechou, eu perdi aquela oportunidade. Não, Deus coloca uma porta aberta diante de você. Sabe por que ele faz isso? Sabe por que ele coloca diante de você? Continuando o versículo, ele diz: sei que você tem pouca força. Ele sabe da nossa estrutura. Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós muitas vezes não entendemos o que ele nos diz. E por isso, ele coloca diante de nós essa porta aberta para facilitar a nossa vida. E ele faz isso não somente porque a gente é fraco, mas porque a gente guardou, continuando o versículo, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Mesmo você sendo fraco,
você guardou a palavra do Senhor e não negou o seu nome. Mesmo você sendo pequeno, mesmo você sendo frágil, você se manteve fiel à palavra do Senhor. Você não negou o Senhor e por isso Ele vai te honrar, colocando diante de você uma porta aberta para que você passe por ela, para que você não fique confuso, para que o inimigo não atrapalhe as tuas decisões. É muito bom saber que o nosso Deus nos orienta desta forma e tem compaixão de nós e sabe das nossas limitações e nos ajuda colocando diante de nós essa porta aberta. Ele sabe da nossa fraqueza e por amor e misericórdia coloca diante de nós para que não sejamos enganados. É claro que diante de preocupações e diante das lágrimas, muitas vezes a gente não consegue ver a resposta de Deus que está diante dos nossos olhos. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas muitas vezes os problemas são tão grandes que o inimigo ele nos envolve com a sua sombra para que a gente não perceba que o Senhor já colocou uma porta aberta diante de nós. A resposta está ali, diante dos nossos olhos, e a gente não consegue perceber. Lembra de Maria, quando estava chorando porque não achou o corpo de Jesus, e Jesus aparece para ela, fala com ela, e ela não percebe que é Jesus, ela pensa que é o jardineiro, e ela diz: se o Senhor tirou o corpo do meu mestre daqui, me diga onde colocou, que eu quero para mim. Até que ele chama Maria pelo nome, os olhos dela são abertos e ela vê que está diante de Jesus. Lembra dos 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús? Eles estavam arrasados, eles estavam tristes, porque Jesus havia morrido, mesmo sabendo que naquele dia ouviu-se da mulher que Jesus tinha ressuscitado. Mas como ninguém viu Jesus ressuscitado, eles ficaram na dúvida. Então seu coração estava pesado e eles estavam tristes pelo caminho, conversando sobre isso. Até que Jesus se aproxima deles e começa a conversar com eles e perguntar: o que está acontecendo? Vocês estão falando sobre o quê? E eles tentam explicar que Jesus morreu, e Jesus começa a mostrar nas Escrituras que era necessário que aquilo acontecesse. Ele tinha predito isso. E mesmo assim, eles não conseguiram perceber que estavam diante de Jesus. Até que, quando eles chegam na pensão, na hospedaria, e Jesus diz que vai embora, eles: não, fica conosco porque já está tarde. E Jesus senta com eles à mesa, e quando Jesus levanta as mãos para agradecer pelo pão, era costume de Jesus fazer isso, e eles viram nas mãos de Jesus as marcas da cruz. E aí seus olhos se abrem e eles veem diante deles a resposta que eles tanto queriam. Jesus ressuscitou. E eles voltam correndo para contar aos discípulos que eles haviam visto Jesus ressurreto. Muitas vezes também nós passamos por isso, e tantos outros personagens bíblicos passaram por momentos em que Deus colocou a resposta diante deles e eles não conseguiram ver. Lembra de Agar com o seu filho Ismael? Eles são expulsos por Sara e eles saem caminhando pelo deserto. Era uma criança com sua mãe, e quando acaba a água, acaba a comida, ela se desespera e ela coloca o menino a uma certa distância. O menino fica chorando e ela vai embora para não ver o menino morrer de sede naquele deserto. E chorando aparece um anjo e diz: Agar, o que você está fazendo aqui? Por que você está chorando? E quando ela vai contar a situação dela, o anjo diz: Deus escutou o choro do menino e vai fazer desta criança uma grande nação, conforme ele lhe prometeu. E aí os olhos de Agar se abrem e ela está diante de um poço. Ela estava chorando o tempo todo diante de um poço. E ela vai ali pegar água para dar ao seu filho e ele segue em viagem. Então muitas vezes a gente não consegue ver as portas que Deus abre para nós. Muitas vezes a gente não consegue ver que Deus já respondeu a nossa oração. Está ali diante de nós a resposta, mas as lágrimas não deixam a gente ver. Por mais que Deus mande algumas pessoas nos abrir os olhos, dizer: ei, tenha fé,
Deus vai te responder, Deus já deve estar preparando algo e você não consegue acreditar naquelas palavras porque a dor é muito grande. Diante de um diagnóstico, diante de uma separação, de ver seus filhos no vício das drogas, muitas vezes você não vê solução. Sabe por quê? Porque, como disse lá em Mateus 7, a porta que Deus abre, ela é estreita. O caminho que o Senhor te leva é estreito. E é muito mais fácil você ver o caminho largo que o diabo colocou. E as facilidades que ele promete. Porque só quem promete o mundo e a glória desse mundo para você é o diabo. Deus, ele te promete um caminho estreito, uma porta estreita, mas que conduz à salvação, que conduz à vida eterna. E muitas vezes você não consegue enxergar porque essa porta é pequena, porque esse caminho é estreito e por isso que você tem essa dificuldade. Mas em nome de Jesus eu quero te dizer nesta manhã que Deus colocou uma porta diante de você e que você deve aprender a orar. Você precisa pedir ao Senhor perdão primeiro por toda essa confusão que você mesmo causou. E pedir para que Ele te abra os olhos espirituais, para que você veja essa porta que Ele colocou diante de você. E não fica preocupado, eu tenho que correr logo, porque senão o inimigo vai fechar. Ele não tem poder de fechar portas. Tira isso da tua cabeça. Ele não tem poder de fechar uma porta que Deus abriu. Tá bom? É o Senhor que tem as chaves de Davi. Ele é o santo e verdadeiro, o único que tem todo o poder e domínio. A Ele foi dada toda a autoridade no céu, até mesmo para abrir os selos dos livros que contarão a nossa história de salvação. Queridos, peça ao Senhor que feche as portas que o inimigo colocou diante de você, para que você tenha a paz de caminhar pela porta que o Senhor colocou diante de ti. Vamos orar por isso? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor sabe de nossa fraqueza, mas também o Senhor fica feliz porque nós guardamos a tua palavra. Nós não negamos o teu nome, nós permanecemos fiéis diante do Senhor e por isso que o Senhor nos conduz, colocando uma porta diante de nós, para que a gente não perca, para que a gente não saia do caminho. Ó Pai Santo, obrigado porque o Senhor não é Deus de confusão. Obrigado porque o Senhor tem o poder de fechar toda porta que o inimigo abriu. Isso nos dá a certeza de que o inimigo não vai conseguir abrir de novo para nos enganar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é Deus que abre portas até onde não tem paredes. O Senhor abre um caminho no meio do deserto. O Senhor é Deus que abre caminhos no meio do mar. O Senhor é Deus que abre caminhos onde muitas vezes a gente não consegue ver o chão. Diante do nosso desespero, diante das nossas lágrimas, diante da nossa dor, o Senhor usa de misericórdia conosco, respeita o nosso choro, guarda todas as nossas lágrimas e no tempo certo o Senhor abre os nossos olhos espirituais e a gente percebe que a solução estava ali diante de nós, ao passo de uma oração, à distância de uma oração. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor sabe da nossa fraqueza, sabe da nossa limitação, sabe da nossa estrutura e nos trata com misericórdia, com amor e misericórdia. Obrigado por essa porta que o Senhor colocou diante de nós. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos entender qual é o caminho a seguir. Que mesmo que a gente venha a se desviar, que a gente escute a voz do Espírito Santo atrás de nós, dizendo: este é o caminho, andai por ele. O teu povo é guiado pelo Espírito Santo. O teu povo é conduzido por anjos que nos acompanham em toda a nossa caminhada. O Senhor mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não há o que temer. Nós temos um Deus que é poderoso para abrir e fechar portas, para criar oportunidades, para levantar pessoas para nos ajudar. O
O Senhor é Deus que transforma situações. O Senhor é Deus que faz milagres. Por isso nós vamos continuar confiando no Senhor. Queremos ser orientados apenas pelo Senhor. Dá-nos a sabedoria que vem do alto. Que o Espírito nos conceda a sua presença em nossa vida nesse novo dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.